Saudação a todos. Esse é o nosso grupo de estudo da obra de Joana de Ângelis, contribuições da Joana de Ângelis para as análises dos transtornos mentais. E o tópico que a gente vai estar estudando hoje é sobre o estresse. Então, eu gostaria de estar passando agora a palavra para a Sheila, que estará nos conduzindo hoje no estudo de hoje. Com você, Sheila. Olá, pessoal, boa noite, boa tarde. Prazer estar aqui com todo mundo, vendo esses rostinhos aí felizes, né, por estarmos juntos, estudando Joana de Ângeles. Eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade, Fabrício, pessoal, e queria também passar a palavra para o Tiago, que é nosso companheiro ali da AMI Brasil, né, do nosso núcleo de Espiritismo e Psicologia. Tiago? Olá a todos, eu sou Tiago, psicólogo, trabalho em Brasília. Atualmente eu sou servidor psicólogo da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal e também atuo na clínica junguiana aqui na cidade de Brasília. É um prazer estar com vocês. Não fiz toda essa apresentação porque a gente já teve lá no início, né, uma apresentação de todo mundo, então imagino que o pessoal já tem uma ideia assim da minha participação. Esse trabalho sobre estresse, então, como vocês sabem, né, é referente ao capítulo 12, ali do Contribuições de Joana de Ângeles para Análise dos Transtornos Mentais, e é interessante a gente pensar, né, por que um capítulo sobre estresse entrou em análise dos transtornos mentais, né, Tiago? Propriamente, assim, estresse não vem a ser um transtorno mental. Ele é uma situação, né? O estresse nos acompanha evolutivamente ao longo da nossa existência, antes mesmo de chegarmos ao estágio hominal, porque todos os animais sofrem estresse, não é? Especialmente os mamíferos. Eles têm a amígdala, como nós, no cérebro, então eles sofrem igualmente nós, assim, eles têm uma reação ao estresse. Mas é um pouco errado falar igualmente, porque nem nós, nem uns e outros, né, de nós aqui, sentimos o estresse da mesma maneira. Por ser adaptativo, demora muito, né, para que a gente perceba o que é estressor para nós. A gente tem a reação inicialmente, para depois perceber que aquela situação é realmente algo que vai nos desgastar. Então, o estresse é um desgaste físico e emocional das nossas condições. E isso está relacionado com o dia a dia mesmo, né? A nossa vida atualmente, ela tem exigido demais, é uma era da ansiedade, a gente pode pensar assim, é muita rapidez acontecendo por todos os lados, né? A informação é algo que, a partir da chegada das redes, da internet como um todo, né? Da web, passou a ser muito rápido mesmo, né? As informações chegam até nós com muita facilidade, e isso pode ter acarretado um aumento do nossa ansiedade, também, consequentemente, do estresse, porque é a ansiedade que mobiliza o nosso estresse. Então, nós, em seguida, vamos explicar direitinho assim, o que vem a ser o estresse, né? Tiago, quer um pouquinho a palavra para essa introdução? Sim. A gente precisa pensar que, do ponto de vista da experimentação material, pelo qual o princípio inteligente ou espiritual ele passa, do ponto de vista de assimilação de experiências, o estresse ele surge como uma categoria relacionada a essa relação corpo, né, e ambiente, e que demarcam situações regulatórias a situações que podemos chamar de amedrontadoras, desafiadoras, estressoras, ameaçadoras. Então, por excelência, quando a gente pensa, né, na instrumentalização da lei divina por meio das leis que regulam o aparelho físico, é necessário que componentes que estimulem a conservação, que estimulem a preservação da vida, eles estejam intrínsecos em processos pelos quais o organismo vai regular a sua relação com o ambiente e os estímulos externos. A questão que é mais complexa, e que se torna mais complexa, é que na condição hominal, né, se agrega um valor novo
que é uma capacidade de uma inteligência mais aprimorada, de uma capacidade de fazermos ética, de construirmos cultura. Então, percebam que, se lavrarmos o histórico do que é a condição de como o organismo se protege ou regula a sua relação com o ambiente, e a gente pode pensar até no reino, por exemplo, o reino vegetal, de que certas plantas, quando mutiladas, elas têm certos movimentos autoprotetivos. Então, percebo que a primícia de um processo de regulação por meio de respostas fisiológicas já está presente em reinos anteriores. Se torna mais complexo no reino animal, temos os instintos de conservação, né, os instintos de proteção de prole, mas no reino nominal, que é o reino que a gente se encontra, essa condição de construção, de elaboração, né, pela inteligência, da racionalidade, do pensar e desse grande contributo, e que Jung fala muito bem, nós somos animais éticos. A nossa capacidade de construir relações, de reagir ao mundo, não é apenas modulada por um instinto de preservação, é também regulado por fatores morais e éticos. Então, por conta disso, ao falarmos sobre estresse na condição humana, nós temos fatores para além de fisiológicos, mas também de fatores psicológicos, por meio dos quais se engendram vários processos de resposta. E aí, Sheila, o que tu achou? Podemos pensar um Ótimo, pouquinho nessas respostas em torno da condição humana? com certeza. É, legal você ter ido mais atrás um pouquinho, né? Falado ali do reino vegetal. E falando de nós, então, né? O que vem a ser, então, um estressor ou algo que nos deixa, de certa forma, tocados, abalados, né, na nossa vida? Dia a dia, assim, a gente precisa ter um nível de estresse para conseguir sair da cama, para conseguir ir trabalhar, fazer as coisas da casa, isso é natural, né? Então, um nível de estresse, ninguém foge, todos nós temos esse nível de estresse, e Joana de Ângeles, ela alerta ali também no capítulo do estresse. Qual é o livro mesmo? Agora me sumiu. Eu acho que é Conflitos Existenciais, não é? Que ela traz a questão do estresse. Ela fala que a nossa sociedade competitiva e angustiada como a atual, o fenômeno do estresse generaliza-se em razão do volume de compromissos, da escassez de tempo para os atender. Então, a gente está assumindo mais tarefas e responsabilidades do que a gente dá conta, da busca desesperada por melhores salários e comodidades, de divertimentos e de prazeres, dando lugares à ansiedade, produzindo culpa. Isso é um fator muito importante que a gente preste atenção, porque será que Joana de Ângeles está dizendo que viver nesta vida, né, nessa roda viva, né, de tantas atividades, pode nos gerar culpa, desarmonizando a estrutura emocional? Daí, nós podemos voltar ao início do nosso processo evolutivo, antropossócio-psicológico, e vemos que coisas naturais da vida já eram estressores para nós, como uma chuva torrencial, como a noite, por exemplo. Eu estou falando aqui do início mesmo do nosso desenvolvimento, na pré-história. Isso, a gente foi necessitando se adaptar. Então, por isso que chama síndrome adaptativa, né? Síndrome geral da adaptação, como diz Hans Selye. Em 1932, ele pesquisando pessoas que adoeciam e que todas elas enfrentavam a doença de formas diferentes, então ele chamou isso de estresse. Não é? O estresse com S, né, que é como as pesquisas elas fazem a grafia, não como a gente aportuguesou, estresse, né? Mas seja como for, o estresse ele não é uma doença mental em si mesma, mas pode se tornar, pode agravar, pode inclusive levar ao óbito, né? Nós podemos desencarnar por questões relacionadas, ou seja, por doenças desencadeadas, nós vamos falar aqui, né, Tiago? Doenças desencadeadas pelo estresse que saiu do controle, o estresse que chegou em nível de esgotamento. E mesmo antes do nível de esgotamento, o estresse já causa desequilíbrios no nosso corpo como um todo, físico e mentalmente, né? Psiquicamente falando.
Então, nós estamos aqui hoje trazendo uma questão alerta mesmo, de alerta para que a gente possa mudar a nossa condição de vida, que a gente possa efetivamente melhorar e gerenciar a nossa condição de vida, caso a gente esteja saindo fora do controle, né, em muitas situações, não é? Falando um pouquinho assim de como o estresse atua no nosso organismo, eu vou mostrar um slide para vocês que está relacionado com o ciclo do estresse, não é? Não é bem o ciclo, na verdade, né? Mas vamos ver aqui se a gente consegue entender bem. Aqui, gente, um slide que tem uma imagem que tem na internet, tá? Deixa eu ver se eu consigo pôr tela cheia. Fica bem assim para vocês? Tá bem assim? Sim, tá Sim? ótimo. Tá. Deixa eu só diminuir o número aqui de pessoas, que assim dá para enxergar melhor, né? Vejam como essa imagem traz um corte do cérebro, né? Longitudinal. Então, é como se a gente estivesse cortando a cabeça aqui no meio, né? E vendo aqui de lado, tá? Vamos imaginar que a gente está vendo daqui na direção da orelha, né? E pensem aqui na direção do nariz. Então, orelha e nariz vão se encontrar lá no meio e nós vamos ter essa imagem, que é o sistema límbico, onde estão o hipotálamo, a hipófise, não é? E outros sistemas aqui, a amígdala está por aqui também. Então, o que tem a ver esse espaço do cérebro? É o nosso sistema límbico, sistema de recompensa, um dos principais e iniciais no nosso desenvolvimento. Se vocês estudaram o cérebro triuno, vocês sabem que existe um cérebro reptiliano aqui atrás, depois o segundo cérebro e o terceiro cérebro aqui na frente. Foi chamado assim por André Luiz, né? Esses 3 andares do cérebro, porque esse último aqui tem a ver com as nossas capacidades de controle do impulso, ou seja, inicialmente a gente era pura reação, e essa reação, medo, né, luta, fuga, raiva, medo, uma dificuldade de lidar com o próprio estresse, né? Acabou, então, gerando no nosso cérebro essa memória, uma memória que acaba ficando arquetipicamente. Nós estamos, ao longo do nosso processo evolutivo, registrando nossas reações. Por isso que o medo é um arquétipo, né? O medo em si é um arquétipo. Nós temos muitas experiências, o amor é um arquétipo, muitas emoções são um arquétipo. Mas aqui o estresse, ele é inicialmente desencadeado aqui pela hipófise, né, que é desencadeada junto com o hipotálamo, né, uma cadeia de neurotransmissores, e o ACTH é a resposta que o nosso organismo dá às situações estressoras, tá bem? Então, vejam que nós temos uma liberação de ACTH no organismo, né? A corrente sanguínea leva ACTH, o nosso corpo já começa a entender que ele está em perigo, ele está numa guerra, por exemplo, né? Ele está sendo afetado por algo que é muito sério. Em seguida, quem recebe a informação do excesso de estresse é a suprarrenal, uma glândula endócrina que está acima do rim, e ela é responsável pela liberação, além de outros hormônios, né, que também o cortisol. E o cortisol é o hormônio que defende o nosso organismo. Ele é o nível, né, da nossa reação imunológica. Então, quando nós estamos em níveis de estresse altíssimos, né, a suprarrenal libera cortisol para defender o nosso corpo. Ele entende que o nosso corpo está em perigo. Só que o nível excessivo de cortisol na corrente sanguínea acarreta uma dificuldade. Obrigada, Rosilene, estou vendo aqui a tua resposta, capítulo 16 do estresse, obrigada. Voltando ali, então, o cortisol na corrente sanguínea, ele alerta o organismo para um perigo. E quando passa, né, a situação de perigo, há uma tendência a diminuir os níveis de cortisol e até ficarmos com níveis bem basais, né, que não afetam o nosso organismo. Mas quando a pessoa está num nível de estresse acima do controlado por ela, o corpo entende
que já existe muito cortisol no organismo, então se a pessoa adoece, ele não consegue defender mais o organismo, porque já existe uma defesa ali atuante na circulação. Só que, na verdade, não é a defesa contra algum invasor, na verdade, é uma defesa adaptativa por causa do estresse, tá? Então, essa imagem aqui é para a gente entender essa resposta ao estresse que é fisiológica. Quem age diretamente, assim, na nossa, no nosso organismo, né, são esses neurotransmissores. Daí, quando nós estamos em nível de estresse, inicialmente, é a adrenalina, noradrenalina e dopamina, ou seja, então o estresse inicial, ele gera até um certo bem-estar, sabe? Você tem força, você tem vontade, você tem pique para fazer as coisas. É no decorrer do nível de estresse, seja durante o dia, seja por meses, aqui o acúmulo desses hormônios no organismo é que vão dificultar mesmo a nossa defesa, né? E isso vai causando problemas sérios, não é? Quer falar, Tiago? É interessante que você começou trazendo uma perspectiva que acredito importante da conjuntura na qual nós vivemos na contemporaneidade e que a gente tem uma multiplicidade e singularidade de culturas, em torno das quais fatores diversos estão implicados na construção de conjunturas experienciais, sociais, econômicos, culturais, políticos, e que a mescla desses feixes representativos que a gente vive, eles estabelecem situações às vezes muito difíceis do ponto de vista de experiência humana, às vezes situações um pouco não tão complicadas, mas que, como espíritas, a gente sempre tem que trazer a chave espírita para entender a conjuntura na qual provações e expiações se inscrevem no processo que a alma hoje peregrina na Terra, né, de encarnação em encarnação. E é interessante que condições de precarização material, afetiva, elas levam a situações muito difíceis do ponto de vista de como que o nosso organismo passa a lidar, né, na intermediação desses processos. Por excelência, a gente tem que ver o estresse, né, até na própria teoria do Lazarus, que é uma teoria que eu acho muito interessante, que é uma teoria que trata o estresse como um processo. Então, na verdade, você tem um estímulo, e aí tem toda a regulação do organismo em estar lidando e, de alguma forma, ele está mediando e simbolizando e representando o que é aquilo. Pode ser uma ofensa de trânsito, pode ser uma ameaça de alguém em casa, pode ser a ameaça de se perder o emprego, pode ser a notícia de um filho né, de uma gravidez que não deu certo, pode ser o luto experienciado com a parte de alguém que se ama. Então, todo o conjunto de representações críticas na existência, eles vão produzir um efeito, uma repercussão fisiológica. Nós, amigos, a gente precisa entender que da ontologia espírita, a gente compreende que espírito e matéria, como conceitos, eles existem como uma representação conceitual, mas do ponto de vista da existência da experiência, eles são uma unidade. Ah, o meu espírito está sentindo, mas o seu espírito só sente o mundo por meio da modulação e da intermediação do seu corpo. Então, vamos sempre trabalhar com a identidade de uma unidade. Então, ninguém de nós está salvo desse processo. E voltando à proposta do Lazarus, ele fala, a proposta transicional trata de que você tem o estímulo, você tem o indivíduo, mas você tem um processo de como que esse processo vai se desenrolar para cada um de nós. Às vezes, como está descrito, agora me falhou a memória, em qual nas obras de Emmanuel, da coleção, né, sobre os romances históricos, muitas almas adentravam as arenas, né, como se estivessem já em conexão com uma transcendência.
o medo de morrer não era um problema, mas era todo mundo. Quantos que foram aprisionados como cristãos e que, ao ser levados para esses locais de martirológios, eles estavam em profundo desespero de não quererem perder a vida. Estou trazendo uma representação crística cristã para que a gente entenda que aquilo que para alguns pode ser modulado e compreendido como um fator, e peguei aqui uma situação bem polarizada, mas uma circunstância de vida que pode ser amedrontadora, para outro não é. Então, a compreensão do estresse como um processo tem a ver como que... Alguém está dizendo que o meu áudio está baixo, né? Mas está baixo para vocês, meu áudio? Não? Tá um Então, eu tô pouquinho, ach... Thiago. é Para mim tá engraçado. ótimo. Acho que colocando o fone, né? Ou É, Para aumentando. mim, para mim tá ótimo. Para mim pois tá é. ótimo também. Aumentar Mas eu tô com aumentar fone. Mas é. eu tô com fone. Pode ser por isso, gente. Pode ser por isso. Eu tô no É, fone tem também. pessoas que têm problema auditivo também. Então, vou fazer o seguinte, eu vou falar um pouquinho mais alto e eu peço desculpa para o pessoal que está com o áudio melhor aí, vai ter que ouvir eu gritando um pouquinho aqui. Então, Vou baixar aqui, não tem então problema. abaixa. Então, quando a gente pensa num processo, né, da relação nossa com os estímulos aversivos, eles dizem respeito a como que cada alma lida com o ambiente estressor. Então, por exemplo, vou citar um caso familiar para vocês. Eu tenho vários sobrinhos e tem dois de uma mesma família que têm comportamentos muito diferentes diante de situações aversivas. O mais velho, um pouquinho, que está hoje com 10 anos, desde pequeno, sempre muito vulnerável, né? O choro como uma demarcação regulatória, está com fome, está com frio, ouvir um não. E o outro, quando nasce, é um outro caminho. E a gente pensa, como pode a criança, desde pequena já, ela consegue estar psicologicamente regulando a relação com adversidades de forma tão distinta? Aqui a gente vai ter que recorrer à anterioridade, né? Esse matriciamento espiritual que é anterior. Então, voltando aos slides da Sheila, todos nós estamos inscritos nessa dimensão, que é como que o corpo vai reagir a esses processos. Muito bem colocado é a cronificação de processos associados ao estresse, que podem levar oportunamente a transtornos e quadros psicopatológicos associados à ansiedade. E até mesmo outros fatores mais graves, né? Temos aqui as síndromes de burnout, né, o transtorno de estresse pós-traumático, mas se a gente for pensar do ponto de vista da cronificação do processo do estresse, tem uma música do Chico, né, do Chico Buarque, que eu gosto muito, até já conversamos uma vez eu e a Sheila, aquela música Cotidiano, do Chico Buarque, ela traduz uma representação do que é reencarnar numa condição mais empobrecida materialmente e a necessidade de ingresso no mercado de trabalho, por meio do qual há uma estafa, há um cansaço, há um desejo de dizer não ao trabalho, porque o estresse está muito grande, mas ainda assim, para a sobrevivência física, é necessária a submissão a esses processos. A música é cotidiano, né? Depois vocês dão uma olhadinha nessa música. Mas essa música é uma representação contemporânea da ampla dimensão ainda da precarização do mundo do trabalho, e que corpos e mentes vão estar sendo submetidos a processos, tendo em vista a necessidade de subsistência material, em que o estresse passa a se tornar um processo de cronificação e aí leva a outros diversos adoecimentos. Quando vamos falar do burnout, a gente volta a essa questão, né? Mas é importante colocar essa dimensão regulatória. O corpo ele vai exprimir a reação do espírito em relação àquilo que ele está temendo, que ele está se sentindo, né, uma condição adversa, que ele está se sentindo amedrontado. Então, pessoas, por exemplo, que passam por grandes traumas psicológicos, né, elas têm só, olha que interessante, estamos falando de relação do corpo
ou do espírito-corpo unidade com o ambiente externo. Mas na teoria do estresse, o nosso campo imaginativo, o campo mnemônico, ao entrarmos em contato com essa experiência de conteúdos representativos da psique, também deflagram processos de estresse. Então, nós temos na condição deixa eu humana pegar um duas... pouquinho. Vamos lá, vai lá, vai lá. Tá, deixa eu... Não, quer encerrar esse Não, mas é pensamento? isso, que na verdade então nós temos uma duplicidade de representações do mundo externo e do mundo interior, que é o mundo da alma, que também deflagram processos que podem ser de estresse. Isso, justamente porque como nós estamos falando, né, que para cada pessoa o que é estressor é subjetivo, a mesma situação, o mesmo evento estressa as pessoas que estão vivendo ali de formas diferentes, e como elas têm recursos próprios, ou não têm recursos, ou um ego frágil, um ego mais resistente, então elas vão lidar com isso de formas bem peculiares e podem tolerar mais tempo o processo de estresse. Mas falando, então, de fatores que vêm de dentro, como o Tiago está falando, né, da nossa fantasia, do nosso imaginário, que podem gerar estresse, eu estava pensando aqui também, Tiago, que, inclusive, a gente pensa assim que, bom, durante o sono a gente vai descansar e vai recuperar o estresse, por isso que eu preciso dormir. Para muita gente, dormir realmente é muito reparador, mas dependendo do estágio de estresse que a pessoa está, nem dormir chega a diminuir esse efeito que o estresse causa, o desgaste que o estresse causa. Então, o Tiago está falando, né, de fatores internos, que são endógenos, e os externos, que são exógenos. Então, quando se encontram ali na psique, daí eles podem fazer um estrago muito grande. E uma situação que normalmente não seria tão séria, tão grave para a pessoa, fica muito pior, justamente porque ela já está ou prevendo o pior, então ela já tem no imaginário uma reação pessimista a respeito das coisas que estão acontecendo, então aquilo realmente vai ficar pior, e o oposto também é verdadeiro. Se a pessoa tem uma visão otimista, positiva a respeito das dificuldades, o que é difícil, mas é possível, então a pessoa tem uma tolerância e uma forma de lidar com as dificuldades e os estresses diferente, né? Então, eu queria só trazer assim aquela teoria que fala então dos graus de estresse, né? Que tem o estresse cotidiano, que é esse estresse que acaba acontecendo por coisas realmente naturais da nossa atividade. Tem gente que tem atividades laborais muito mais estressantes, que realmente desgastam muito mais o corpo e a mente do que outras, que trabalham mais com a mente, por exemplo, né? E tem o que se torna muitas vezes crônico ao longo da vida da pessoa. Aquele estresse ele já fez parte da vida né, do dia a dia, e ela consegue lidar com ele, e todos os dias ou no final de semana ela tem uma recuperação do estado de saúde dela, então ela acaba sempre estando em condições de lidar com aquilo todas as semanas. Mas acontece muitas vezes um estresse agudo, alguma situação mais grave, e aí, juntando com o crônico, com aquele do dia a dia, isso pode realmente piorar. E vai acontecendo do nível de estresse aumentar ao longo dos meses, né? E ele vai sedimentando. O estresse ele não é liberado se nós não promovermos um gerenciamento que vai trabalhar essa liberação, ou seja, que a gente consiga equilibrar, trazendo para o nosso corpo, nós vamos falar disso um pouquinho mais adiante, né? Situações que possam equilibrar o nosso estado de estresse, né? De desgaste de um modo geral. Até o nível gravíssimo, né, de esgotamento. Quando isso acontece, aí geralmente quando a pessoa procura um médico, né, procura psicólogo, procura ajuda, porque já está trabalhando num nível mais extremo mesmo. Já não tem condições assim de ter uma recuperação diária, né? A Rosilene fala ali no chat, trabalho com odontologia e ao dormir que o estresse destrói quase toda a arcada da entrada, recomendando ferula de descarga para dormir, o famoso bruxismo e burro-estresse. Sim,
Sim, a gente tem aqui uma lista, né, de problemas graves de saúde que acarretam realmente doenças mais sérias. O Tiago estava falando de algumas doenças. Você tinha falado inicialmente, Tiago, qual doença que você falou? Que eu fiquei pensando que é possível, além das psicossomáticas, as pessoas desenvolverem doenças como câncer, por exemplo, se ela não tiver um trabalho. Qual doença que você falou antes? Eu citei o síndrome de burnout e o Ah, transtorno de burnout. estresse pós-traumático. Ah, sim, que são exatamente aquelas subdivisões, né, que a gente pode pensar, né, dessa síndrome mais crônica do estresse. A gente também depois tem uma pergunta para responder que o Fabrício compartilhou aqui, que foi a Lolita, se eu não me engano, que fez a respeito da fadiga crônica, síndrome de fadiga crônica. Esse aspecto que você pergunta aqui, Lolita, ele vai ser trabalhado em neurastenia, o Gelson, tá? Já foi neurastenia? Não, né? Acho que não. O Gelson vai trabalhar em neurastenia, porque o nome atual da neurastenia é síndrome de crônica, assim como você está dizendo aqui, né? Tá bom, obrigada. Fadiga crônica, tá? Mas o que a gente pode fazer uma correlação é o burnout, né? Que nós vamos falar adiante, né? Então, pensando nisso que você tinha trazido, Tiago, do quanto as nossas relações, né, elas estão diretamente imbricadas na maneira como a gente lida com o estresse. Porque temos várias facetas na nossa vida, né? A pessoal, a laboral, de todas as maneiras, né? A profissional de modo geral. Então, cada uma delas pode gerar um nível de estresse. Cada uma delas, com certeza, é um estressor. Mas o nível de estresse pode ser maior em uma como na outra. Por exemplo, se a gente tiver com uma dificuldade na família, brigas, né, separações, desavença, isso já é um nível crônico que agrava se por acaso a gente pega um trânsito ou sofre um acidente, e aí acaba acarretando mais o acúmulo, né, desse desgaste, que é essa resposta que a gente falou do estresse, não é? Tem mais perguntas aqui? Ah, tá, não. Aproveitando, Sheila, é interessante, né? Fiz uma viagem a São Paulo no passado e eu não conhecia a delícia do trânsito de São Paulo, né? Quem conhece São Paulo sabe como é que é. Eu me recordo, e lembrei do nosso estudo de hoje, que eu estava indo almoçar num lugar e aí eu lembro que eu peguei um Uber e aí, de repente, eu vi que o Uber parou num sinal. O motorista, ele desligou o carro e pegou uma palavrinha cruzada. Eu falei, que coisa maluca. E aí o sinal abria e o trânsito não andava. Então ele já Nossa. conhecia que aquele pontinho da cidade ali, nós ficamos, acho que uns 10 minutos parados. Que era um entroncamento de três ruas para uma rua só. Então ele ficou fazendo palavrinha cruzada, que já é uma forma de mediação do estresse, entende? Ele já sabe que não tem como sair dali. Ele sabe que o trânsito é daquele jeito. Então, eu fiquei numa angústia. O que está acontecendo? E era o trânsito, né? Então, Nossa. tu fala sobre a modulação das experiências. A gente tem que entender que certas circunstâncias de vida, elas podem não ser facilmente mudáveis, modificáveis. Então, é necessário pensar a maneira como o processo nosso relacional com o estímulo, com a condição, pode ser minorada para que não desenvolvam quadros de sofrimento psíquico, né? Então, do ponto de vista de manejo das circunstâncias, a gente precisa pensar que nós temos hoje um conjunto de questões, particularmente muita pesquisa tem sido feita em relação a profissionais de saúde que trabalharam durante a pandemia, né, em especial no Brasil, e também uma pesquisa na Inglaterra sobre os profissionais de enfermagem, né, diante das condições de precarização do trabalho e que levam a processos de muito estresse, de esgotamento físico, porque, por excelência, a gente tem que pensar que, bom, a gente tem que guardar isso, gente, isso é a coisa mais importante. O estresse, ele não é algo ruim em si, ele é um processo de regulação e de intermediação de como nós nos relacionamos com os conteúdos externos da vida, que são as questões interiores. Porque tem almas
que renascem com inconscientes mais tumultuados, né? Essa representação simbólica de oceano interior muito, muito agitado, nem todo mundo renasce assim, mas há almas que renascem. E elas vão ter que precisar lidar com essas constrições. E que, às vezes, as condições externas de vida, elas favorecem o cuidado. Só que, às vezes, as condições anteriores são muito difíceis. Por isso, a gente observa histórias assim, né? De famílias, em tese, né? Com bons afetos, relações saudáveis, relações interpessoais, uma história familiar, não se percebe nada, mas almas adoecidas nesse processo. A gente entende que isso tem a ver com processos anteriores, que estão aí plasmados e repercutindo de forma muito viva na psique de quem está ali. Mas o oposto também é importante, porque a gente pode renascer numa condição de, olha, eu vou encarnar novamente, eu vou, por exemplo, né? Eu vou renascer na Costa do Marfim. Vou trabalhar eu vou trabalhar numa família que se dedica à coleta de cacau, em fazendas que usam mão de obra escrava. É uma realidade do mundo, né? Então a alma vai ser testada, ela vai ser, né, a ideia do que Emmanuel chama de um sacrifício do ponto de vista do ego, de ser experimentado em novas circunstâncias dramáticas, faz com que a aspereza do mundo, para algumas almas, seja muito mais difícil de ter que lidar com essas circunstâncias. Para quem quiser uma história, para entender um pouco como que a alma... É interessante olhar pela perspectiva de como o estresse e o sofrimento psíquico eles se inscrevem na alma em uma experiência reencarnatória. Leiam o livro Loucura e Obsessão, Manuel Filomeno de Miranda, e lá ele vai contar uma história de uma família que veio de uma origem nórdica, uma encarnação, de muitas encarnações, se não me engano, acho na Dinamarca, e aí é necessário para resgatar processos de muitos crimes e sofrimentos que eles reencarnam, né, numa região da África. E aí cada alma, com a sua trajetória, vai ter que lidar com aquela circunstância. A Maria levantou a mão. Oi, Maria. Oi, boa tarde. Eu gostaria de fazer uma pergunta. A gente sabe que o estresse vem por um gatilho externo ou algo interno. Quando, por exemplo, num caso, por exemplo, a pessoa está assistindo a um filme mais violento, isso não é esporádico, é sempre acontecendo isso. Sempre que ela assiste um filme, ela tem uma reação grande com todos esses, essa química do corpo começa a reagir, o batimento cardíaco, transpiração, né, de fuga. Isso pode ser um desequilíbrio dessa química do corpo, é uma razão psicológica ou pode ser ambos ou mais do que isso? Bom, pelo esse recorte que você faz, Maria, a gente pode pensar que aquela imagem do filme remete a uma situação que a pessoa viveu nesta encarnação ou não, ou pode chegar a conteúdos do inconsciente. Eu pessoalmente, tenho uma situação que eu posso trazer aqui para vocês daqui a pouquinho. Mas então, respondendo assim essa questão, né? Se a pessoa está vivendo uma situação semelhante ao que o filme toca, né? Que o filme desperta, então junta as duas coisas e ativa o complexo. Aquele complexo vai vir à tona e aí todas as reações do corpo da pessoa que são próprias mesmo do aparelho simpático, né? Que é taquicardia, sudorese, boca seca, que são os efeitos do estresse inicialmente, né? Depois isso vai só agravando. Sim, né? Pode estar relacionado com uma experiência da própria pessoa. Eu quero contar para você, assim, então, que eu estava assistindo um filme que tinha uma situação em que um sequestrador, uma coisa assim, ele colocava uma mulher dentro de um armário, embaixo de uma escada, e fechava a porta, e ali dentro tinha um rato, e ela só fica ouvindo o rato, ela estava no escuro ouvindo aquele rato fazer aquele barulhinho, né? Aquilo ali me despertou um ataque cardíaco, eu fiquei apavorada, não entendendo direito o que estava acontecendo, apesar
de ter realmente fobia por rato, me acompanha ao longo da vida, tá? Então, é algo assim que vocês até podem ver ali no capítulo de fobias, né, que eu escrevo, que eu falo, eu conto essa fobia de rato como se fosse uma outra pessoa, eu não me identifico, mas agora eu vou me identificar para vocês. Que me acompanha a vida inteira, eu tive situações em que um rato aparecia na minha frente. Depois eu tive um sonho que mais ou menos explicou essa situação. Então é muito possível que eu tenha tido encarnações em que eu fiquei presa em algum lugar e que tinha a presença de ratos. E a gente sabe que lá na época da antiguidade, eles prendiam as pessoas nos calabouços e ali era infestado de rato. A gente vê nos filmes, não é? Como as pessoas sofrem com isso. Daí, então, foi uma associação que eu consegui fazer no filme, mas que me liberou, foi importantíssimo. O sonho só veio desenhar para mim aquilo que eu já sentia desde a minha infância. Então, vejo assim, né, que é importante quando acontece uma situação dessas, a gente dá valor, sabe? Não é uma bobagem, não é uma reação, sabe, menor. Não, a gente precisa dar valor, a gente precisa ir atrás, refletir sobre isso, perceber. Eu também já tive experiências de estresse desencadeado com leitura de livro. O livro me trazer uma memória e aquela memória também me desencadear uma situação, sabe, não cheguei a ficar extremamente estressada com a situação, mas eu tive reações do estresse. Eu fiquei ansiosa, eu fiquei né, com sudorese, com aquela situação que estava me movimentando. Essa reação automática do aparelho simpático, ela é muito importante. É isso que nos salvou ao longo da evolução da espécie. Então, é importante darmos valor a isso, né? Que legal a tua pergunta, né? Que eu pude trazer uma experiência pessoal, assim, concreta mesmo, né? Obrigada, Sheila. Tânia levantou a mão. Oi, Tânia. Tânia. Oi, boa noite. Tiago, do jeito que você estava falando, me remontou a umas palavras aqui de Joana de Ângeles, no livro, dizendo que o estresse é parte da nossa evolução espiritual e do nosso autoconhecimento. Então, a minha pergunta é: se o estresse é parte da nossa evolução espiritual e do nosso conhecimento, o burnout, que é um estresse profissional, pelo que eu entendi, é consequência de exigências dessa característica competitiva predominante na nossa personalidade? Muito bem, muito bom. Eu não sei se a gente pode abrir o capítulo de burnout, né? Obrigado, Tânia, pela pergunta. De fato, a nossa cultura contemporânea, sabe, Tânia, ela infelizmente, ela estimula uma forma de normose do ponto de vista do que é representação de sucesso, do que significa, de fato, vencer no mundo, e que, infelizmente, vamos colocar assim, né, o grande contingente, né, na psique coletiva das almas obedece a esses mecanismos, né? Ela ou por necessidade ou porque acreditam nessas ideias. Então, quando você traz a questão do burnout, o burnout de fato é uma síndrome e que leva a vamos dizer assim, né, é um grande quadro associado a relações institucionais, né, relacionadas ao trabalho. Então, a ideia de que a contemporaneidade, ela de fato, ela leva ao adoecimento do homem, isso aí está há décadas já em pauta para aqueles que estudam a psicodinâmica do trabalho ou a psicopatologia do trabalho, né? Então, não há como a gente subestimar as engrenagens pelas quais o homem hoje se submete no mundo com suas representações, com seus símbolos, né, com os seus valores, né, e que exigem um lugar. No Brasil, do qual, né, eu estou falando, eu falo que, e por conhecimento na clínica e conhecimento de outras pessoas que falam sobre isso, não existe classe, tá, mais bem remunerada no Brasil do que a classe do judiciário, mas é a classe mais doente. Servidores do judiciário são servidores que mais têm adoecido
tirando antes de saúde, educação, segurança pública, vem esse grupo, por conta de um contingente de trabalho, de um processo de massificação, e que leva a várias dimensões e categorias, né, daquilo que se estuda em relação a isso. Então, já se entende que a ideia de uma exaustão, entende? É um estado de exaustão que é levado às pessoas, eles têm várias abordagens de como compreender isso. Então, tem uma abordagem que é mais psicológica, né? E que você tem um estresse laboral e que o indivíduo ele é levado, né, a um estado de tensão emocional crônica, né? Ele tem um contato constante com outras pessoas, particularmente que trabalham em ponta, em áreas de assistência e de cuidados diretos com a população, são levados, às vezes, a esse lugar de um estresse de esgotamento. A pandemia revelou isso, e muitos quadros de burnout, né, se deflagraram a partir dessa dimensão. Então, você tem uma dimensão aí que é sociopsicológica, que diz respeito à a relação com o outro, por meio do qual o seu trabalho se realiza. Mas não é a única categoria. Porque, por exemplo, tem um documentário alemão, vocês já assistiram, fica aqui a dica, tá? Mas eu já aviso que não é um documentário fácil, tá? Então, tem umas cenas mais difíceis, que chama-se A Morte do Trabalhador, 2005. Ele vai mostrar dimensões do trabalho no mundo ao que as pessoas se submetem para sobreviverem. Então, ele vai no Oriente, vai no Oriente Médio, ele vai nas fábricas alemãs, vai na Malásia e mostra uma condição experiencial, e a gente pensa como que essas pessoas sobrevivem a isso. A alma, ela tem um ponto de quebra, que é os limites psicológicos dos quais ela é capaz de submeter. Quando eu cito o judiciário, é por conhecer um pouco essa realidade com a qual eu trabalho relacionalmente, institucionalmente, mas não é todo mundo que vai adoecer. Então, o que você chama de burnout, ele é a ideia de um envolvimento com o trabalho que vai ter uma repercussão afetiva naquele que desenvolve a síndrome, num ponto de cronificação em que ele vai chegar ao ponto da exaustão, ele não dá mais conta, né? E acontece em Sabe, 3... Oi, fala, querida. não, eu fico pensando que existe não só o limite de cada um, Tiago, mas também a forma como a pessoa vai lidar com o trabalho e como o excesso de trabalho vai afetar. Por isso que é muito individual, é muito subjetivo. Você está trazendo questões assim de trabalhos extremos, né, que realmente desgastam demais a pessoa. Mas mesmo assim, tem pessoas ali que suportam esse desgaste. É como se elas não tivessem apenas uma resiliência a respeito do trabalho, mas elas têm uma conscientização de que elas precisam e elas são. Aquilo ali é para elas, a vida delas é daquele jeito, não é que elas se conformam propriamente, mas elas já são envolvidas na situação de tal maneira que elas não cogitam outra possibilidade. Né? Você falou assim, né? Como é que a gente, eu, você e todo mundo que está aqui, vai conseguir trabalhar num lugar desse? Consequentemente, a gente não tem condições, porque a gente não foi talhado para isso. A gente teria que realmente se submeter a um trabalho longo de adaptação, por isso, né? Síndrome geral de adaptação, para que o nosso corpo se acostumasse. Não é? O que você acha? Não, eu concordo contigo, O mas é corpo e importante mente, né? mas é muito importante que conceitualmente e do ponto de vista sindrômico compreendemos que burnout não é só estresse. Não, são duas categorias distintas, clinicamente falando, tá? Que se agravou, Então, né, Tiago? O estresse isso, que se então, agravou, né? aham. Então, assim, o burnout, na verdade, ele envolve atitudes, condutas negativas relacionadas ao outro, no caso, uma clientela que se atende, à própria organização. Quando se exige muito, o indivíduo não dá conta de dar essa resposta ao trabalho, que é a sobrecarga de trabalho. Então, há uma experiência aí que ela é subjetiva, e ela envolve, aqui é importante a gente colocar, não só uma relação dialógica ou relacional com espaços, pessoas
e suas representações, mas é uma coisa que envolve atitudes e sentimentos, porque eles vão ter implicações de ordem prática e emocional ao trabalho, né, e à organização. Então, a gente precisa entender que esse esgotamento, ele muitas vezes, o que é perverso, e aqui o que a Tânia perguntou, é importante colocar isso, né, sem muitas firulas, é que, na verdade, vivemos uma sociedade neoliberal, no caso do Brasil, em que ela esculpe uma representação de que a realização do indivíduo é pelo indivíduo e para o indivíduo, então depende de você. Se depende de mim me realizar, de quem é a culpa do fracasso? Minha. E se inscreve na lógica do trabalho de que, quando o indivíduo adoece, e isso é um discurso tradicional de quem tem burnout, a culpa é minha, eu é que não dei conta. Então, a ideia de se culpabilizar por processos que são representativos de que moem a alma, trituram, fadigam o corpo, ainda assim a culpa é individualizada. Joana vai Seria, dizer numa das... Oi, diga, vai. não seria pela nossa ideia, né, de autocobrança, né, ou rigidez, de que nós realmente precisamos dar conta de tudo, ou, né, daquilo que nós estamos recebendo para fazer, e aí tem essa cultura. E vem a culpa justamente porque eu estou falhando, porque eu não estou conseguindo corresponder ao que eu me comprometi. Acho que isso é responsabilidade por um lado, mas se a pessoa se culpa, talvez não tenha a ver simplesmente com o burnout, sabe? É porque o burnout, como ele causa irritabilidade, ele causa estados depressivos, né, generalizados muitas vezes, a pessoa precisa fazer tratamento medicamentoso e tal, a questão talvez passe muito por essa autocobrança, por essa exigência de que a pessoa precisa dar conta. E não, talvez não precise chegar no burnout para ela se exigir dessa maneira. E aí vem aquilo que talvez a Maria tenha pensado nas questões que endógenas, não sei quem que falou isso, foi você mesmo, Tiago, endógenas e exógenas, né? As autocobranças que nós fazemos muitas vezes, elas acabam sendo muito mais graves do que propriamente o processo que nós estamos vivendo, não é? Sim, sim. O que é importante a gente pensar é que quando estamos discutindo do ponto de vista, né, dessa representação nesse conto de hoje de estresse, ele, na verdade, se constela com outras representações do que podemos dizer de transtornos, síndromes ou quadros de adoecimento psíquico, mas que precisam ser compreendidos numa perspectiva que é mais ampla, e não apenas na individualidade do indivíduo que está sofrendo. Então, a ideia de fracasso, ou não adaptado, ou que não foi capaz, né, de dar conta por ser muito vulnerável, é necessário construir uma outra forma de compreensão disso. E Joana de Ângeles, numa obra dela, que me falha agora a memória, deixa eu ver se eu lembro aqui, ela fala sobre uma representação que é como a coletividade, do ponto de vista filosófico, de uma noção de como que nós cristãos compreendemos o movimento do que é realizar evangelho do ponto de vista individual, mas que se expressa na relação, que se expressa no cuidado com o outro, do outro comigo. Isso, do ponto de vista filosófico, ele é revolucionário porque você retira essa perspectiva de encapsular as pessoas, de encapsular o adoecimento no indivíduo. A produção de adoecimento, ela é dialógica, ela é coletiva, ela é comunitária, assim como também os processos de saúde. A própria OMS fala que a categoria de saúde envolve um amplo espectro, entre eles saúde social. Então, ao falarmos, você citou burnout, mas falar sobre as conjunturas do mundo de hoje, a gente tem que estar buscando ressignificações de como que o trabalho, o que representa trabalho, para que trabalho. As novas categorias de trabalho, por exemplo, né, o trabalho virtual, ou as categorias dos entregadores, ou as pessoas que trabalham, que as formas contemporâneas, mais tecnológicas, elas não estão permitindo que o indivíduo saia dessa roda viva que leva a esse lugar de exaustão, ao lugar de estresse. Então tem algo errado, na verdade, na forma como se concebe o trabalho e como que o trabalho repercute psicopatologicamente na maneira qual ele é exigido de nós. Eu não sei se a gente fala mais sobre burnout, fala sobre
Não sei, o que vocês acham? Tô falando um monte hoje, né? Você está mesmo. Obrigada, Tiago. A Gisele fala, como fortalecer-se após burnout, diminuindo a vulnerabilidade, compreendendo as emoções, sem deixar que elas tomem conta do nosso ser. Nós vamos falar sobre o gerenciamento do estresse daqui a pouquinho. Se puder, comente mais sobre Joana, refere que é a culpa é produto do estresse elevado. Joana fala no sentido de que, a partir do momento que a pessoa percebe que ela está perdendo o controle, né? Ela sente raiva por isso, ela se sente inferior, ela se sente culpada por não estar dando conta, e acho que é interessante ali no nosso texto, tem uma frase que ela fala que larga o trânsito vivenciado, né, pelas faixas mais primárias, quando as experiências faziam-se predominantemente na área sensorial, abrindo possibilidades para o futuro racional, os pródomos da consciência irromperam insights para fixar-se no self após as atividades demoradas do ego. Querendo dizer, então, traduzindo isso que a Joana está dizendo, e juntando com o que o Tiago acabou de falar, né? O quanto nós temos uma ideia, um imaginário a respeito de tudo que nós estamos vivendo e realizando, está gravado no self, né? Está ali registrado. Então, nós podemos pensar que algumas situações patológicas que nós vivemos hoje, de doença mental, elas podem estar diretamente relacionadas com o baixo, né, nível de gerenciamento que nós tivemos em outras encarnações, né? A incapacidade em lidar com frustrações, com perdas, com agressões, com traumas, né? Incapacidade por quê? Porque não estávamos ainda capacitados, psiquicamente falando. Ninguém está julgando ninguém aqui. Nós estamos dizendo que existe um processo evolutivo que ao longo das encarnações nós vamos ganhando cada vez mais condições de lidar com tudo, né? Aí chega um momento em que acumulamos de tal maneira fracassos e discórdias, abandonos e traumas, que aquilo já fica introjetado como sendo uma culpa nossa. Então, se nós sentimos algum tipo de culpa por não darmos conta do nosso trabalho, ou de seja lá o que for, quem sabe a gente troca a palavra por responsabilidade e a gente começa a analisar se a responsabilidade efetivamente é nossa, ou se as condições são do ambiente, se eu trabalho num lugar insalubre, se eu trabalho nesses lugares que o Tiago falou, que exigem demais, que são quase nível de escravidão. Claro que eu acho que não é o nosso caso aqui, mas se a gente analisar a nossa condição e perceber se nós estamos negligenciando a nossa saúde física e mental, aí a responsabilidade é nossa. Mas se as condições estão colocadas, né, e nós aceitamos essas condições, nos comprometemos com aquilo, vamos fazer um planejamento, vamos recuperar diariamente o desgaste que nós sofremos. E a curto, médio ou longo prazo, depende de cada um, vamos ver o que nós podemos fazer para mudar essa condição, para que a gente possa ter outras oportunidades na vida, não fiquemos paralisados. Porque aí sim, essa paralisação, ela pode nos levar à vitimização. Eu fico pensando assim que Joana de Anjos, ela coloca a raiva como a mola, a propulsora dessa culpa também, que desencadeia a culpa. Mas a vitimização, ela é um prejuízo muito grande para o nosso autoconhecimento, né? Porque realmente o ego, ele sente que ele não tem mais saída, que ele não tem o que fazer dali em diante, ele só tem que aceitar, e quando a gente se coloca nessa resignação passiva, a gente falou recentemente, né, Tiago, uma resignação ativa e não passiva. Eu vou compreender minha condição, mas eu vou trabalhar para que isso melhore. Eu vou estudar, eu vou lidar com isso, eu vou procurar ajuda, né? Vou pedir ajuda, vou avisar as pessoas, olha, eu não estou aguentando o meu trabalho, eu preciso que alguém faça as coisas por mim de alguma maneira, para que eu tenha férias, por exemplo, né? Ou eu vou pedir férias, sabe? Eu tenho que tomar uma atitude realmente que vá me trazer uma outra solução, né? Porque se eu ficar me vitimizando na situação, não vou a lugar nenhum, né? Não vou sair do lugar. Mas, Sheila, vamos só assim, agregar essa tua reflexão, uma sugestão, processos, como você trouxe, né? Uma questão de não se vitimizar, mas não esqueçamos que muitas vezes existem situações em torno das quais o indivíduo não tem como sair, entende?
E aí é uma questão de pensar em processos que são coletivos, que são maiores, né? Que às vezes são processos transgeracionais, né? E que envolve processos que demarcam um tempo para serem gestados e que as conjunturas elas não podem ser mudadas, né? Elas não podem ser mudadas às vezes, e a pessoa acaba se submetendo a certas práticas, a certas condições. Mas você trouxe uma questão que é importante, né? Que é a dimensão de como que o nosso movimento ele é importante em relação ao que se passa conosco. E aqui nós estamos saindo das situações de extremidades, né? Para situações cotidianas, da vida cotidiana. E é interessante que a Joana, ela comenta que tudo isso são experiências de aprendizagem, para que psicologicamente elas possam nos ajudar a desenvolver uma capacidade interior de discernimento e de conhecimento. E o que é interessante falar sobre discernimento e conhecimento é que, na verdade, existe uma passagem evangélica que eu acho muito interessante, que é quando Jesus está no Getsemane e ele diz para Deus não afastar dele o que tá para vir. Se for vontade maior, que não afastasse aqueles processos dele. O que é interessante, não que e também está na oração do Pai Nosso, e afaste, como é que é? E afaste de nós o mal, algo assim, né? Deixa eu lembrar aqui a passagem certinha. Ele fala assim, né? Mas livra-nos do mal. As pessoas entendem que livrar-se do mal, até psicologicamente, é simplesmente arrancar algo de nós e não termos mais contato com isso. Mas, se pegarmos a lição de Jesus, a ideia não é se afastar do mal. A ideia é compreender o que está nos fazendo mal, que agentes estressores são esses, que a gente não se identifique com eles, que a gente se afaste deles no sentido de compreensão do que sou eu, do que é o outro, do que é o trabalho, do que é essas relações, e que a gente consiga, se desidentificando, sermos capazes de construirmos a nossa trajetória. E que está associado também a um signo, que é o signo psicológico da crise. As crises, elas são necessárias. A alma não é capaz de gravitar em torno de dimensões mais elevadas em relação ao self, se ela não for capaz de enfrentar as crises. Então, por exemplo, do momento em que Paulo encontra Jesus a caminho de Damasco, até o momento que ele começa, de fato, a trabalhar, olha que interessante isso. Ele, de Saulo fato, começa a encontra trabalhar. Saulo? Saulo, isso. Saulo. E que ele começa, de fato, a trabalhar lá na Casa do Caminho, são 7 anos, gente. E eu contei os anos no livro. Só que no meio desse caminho, Pedro fala para ele assim, olha, você não está pronto ainda. Volte para Tarso, porque você não está pronto. Se nesse momento Paulo não tivesse acolhido aquilo humildemente, entendido que de fato ele não estava pronto, ele possivelmente não teria feito todo o percurso que ele fez, indo para Tarso, sendo ridicularizado, tratado como louco, para se preparar psicologicamente e voltar para então estar pronto. Então perceba, a maneira como a gente lida com as dificuldades, com os estresses, pode interromper a nossa jornada por nossa resistência e não aceitação, mas pode ser caminhos libertadores. Então, isso é uma questão muito particular. Por exemplo, quem é casado, quem não é, quem tem filho, quem não tem, quem trabalha, quem trabalha em casa, trabalha, né, num trabalho profissional fora de casa. Então, assim, cada um de nós temos nossas encrencas, nós temos os nossos desafios, nós temos problemas que não há, pela condição humana, achar que nós não teremos. Porque se nós não tivéssemos essas questões, nós não teríamos os aguilhões simbólicos que nos instigam a crescer e amadurecer. Tolerar pessoas, aceitar pessoas, acolher as pessoas. Jesus é preso, o que acontece? Jesus é preso, o que acontece? Pedro nega, não te conheço, não quero morrer. Judas tira a própria vida, diante iludido que havia acontecido. Então, o abandono é uma representação de que, diante do mal, diante daquilo que me atemoriza, diante dos estresses dos quais eu não quero me relacionar, a gente pode fugir, a gente pode querer não querer nos relacionar,
E a gente pode pegar essa representação histórica como uma metáfora da vida. O self vai em direção à realização, enquanto o ego faz o quê? Ele vai buscar escapes. Ele não quer o contato com a experiência dolorosa. E dolorosa, amigos, não é ser crucificado na literalidade. Crucificação é um processo simbólico de como a gente vai, sacrifício de hora a hora, dia a dia, ano a ano, vida a vida, nos burilando, aparando essas arestas. Então, às vezes, hoje, ser criticado para mim é a pior das ofensas, quem sabe daqui nessa vida ou em outra, já não é. Eu acolho a crítica como uma oportunidade de olhar para mim mesmo. Então, Ô, Tiago, antes que oi, você fala. continue, foi legal você ter lembrado de Pedro, porque eu consigo ver Pedro hoje em dia de uma maneira diferente, embora tudo que está ali no mito cristão seja simbólico para que a gente possa compreender justamente o trabalho de cada um. Jesus já sabia que Pedro iria negá-lo 3 vezes, mas e se Pedro fosse pego também, se ele falasse, sim, eu sou seguidor, eu defendo, o que ia acontecer com Pedro? Ele teria sido crucificado também, né? Ele não teria sido, ele não teria continuado, ele não teria levado a palavra de Jesus adiante. Então, como nada acontece por acaso, também isso estava, assim como Judas entregar Jesus também estava no processo ali, estava nas Escrituras, Jesus também já sabia que estava nas Escrituras, havia necessidade de continuar. Então, a gente também precisa avaliar situações que, às vezes, esperar o momento correto para você poder falar o que realmente você precisa falar, né? Sabe que eu queria mostrar aquela lâmina das doenças mais comuns que existem, que já foi até falado aqui pela Gisele, né? E antes que a gente adiante muito no tempo, eu acho que é importante, né? A gente falar. O Tiago muitas vezes não pode terminar o pensamento sendo interrompido. Ah, sim, sim, sim. Tiago, desculpa, continue aí. Eu acho que, na verdade, não tinha muito assim a mais a desenvolver. É muito sobre como que certas representações históricas, momentos históricos, eles se tornam imagens representativas dos desafios da alma, entende? Sobre ter medo ou ter coragem, sobre ser verdadeiro ou mentir para si mesmo, né? Como, de fato, abdicar de muita coisa como um moço rico em prol de algo maior, mas no momento para aquilo que lhe faz sentido para ele. Então, de alguma maneira, a nossa relação com a vida, diuturnamente, a gente é capaz, se a gente fizer essa avaliação, do que de fato é estressor, o que não é para nós, e como trabalhar aquilo que é estressor. Porque, às vezes, a gente perde muito tempo e investe tanta libido em certos processos que poderiam estar sendo canalizados para processos superiores do espírito, para realizações mais profundas, mais verdadeiras, né, mais condizentes com aquela imagem que Paulo, o apóstolo, fala no Livro dos Espíritos, né? Como é que a gente passa a deixar de gravitar em torno do ego para gravitarmos em toda a da unidade divina, que é o self, né? Como, de fato, fazer esse movimento, que é um movimento, por excelência, de saúde. Se a gente for pensar sobre todos esses grandes manuais e tratados, né, de doenças, eles falam, na verdade, da história da humanidade, da multiplicidade de caminhos e possibilidades que a alma, um dia, pela sua própria governança, foi construindo, e surge no campo da ciência essas representações sindrômicas. Então, a multiplicação de centenas e centenas de quadros clínicos, eles mostram os descaminhos que a alma, muitas vezes, peregrina e escolhe. E no caso do manejo do estresse, e eles podem, de fato, se desenvolver para questões muito mais difíceis e que clinicamente levam a transtornos ou sofrimentos psíquicos graves, né, por excelência. Então, que a gente tenha muito zelo em relação à forma como a gente se relaciona com a vida, né? O mundo ele de fato, ele destila representações, imagens, né, estímulos para que o ego se sobressalte, para que o ego se apresente. Qualquer um que tem redes sociais sabe do que eu estou falando. Qualquer um que acompanha algum blog ou acompanha algum site de notícias e lê os comentários, a gente percebe uma agressividade explícita. A gente percebe uma manifestação da alma
que não está sendo mediada por valores, e que é um desafio da virtualidade, e que tem a ver com esse lugar de como a gente se relaciona com o outro, né? Então, quando falamos, por exemplo, do burnout, um dos quadros do diagnóstico de burnout, por exemplo, é o que eles chamam de despersonalização. Então, imagina que eu sou um enfermeiro no hospital público brasileiro. De repente, eu percebo a dor dessa pessoa que está aqui nessa cama, eu já não sinto mais empatia por ela. Eu não me sinto mais sensível à demanda do trabalho. Despersonalizar é uma desconexão, uma dissociação afetiva e emocional com as experiências. E isso, gente, é uma questão central da experiência humana. Se nós não nos conectamos nessa dimensão, algo errado está acontecendo. Porque a alma, ela é relacional. A dimensão relacional, não sei explicar porquê, mas a dimensão relacional faz parte do amadurecimento da alma. Se nós não nos relacionarmos, a alma não se desenvolve. Então, voltando ao burnout, né, como uma síndrome, a despersonalização aparece. A pessoa passa a ter desinteresse pelo trabalho, situações que a mobilizavam para fazer o trabalho, para ela correr atrás, para ajudar as pessoas, ela passa a não mais se interessar. E isso é uma dimensão afetiva, de desconexão com as pessoas e com o trabalho. E isso é adoecimento psíquico, né? E a Shelinha. Vamos lá. Então, a gente comenta esses níveis aqui de adoecimento. Opa, peraí. Vamos comentando. Opa, pera um pouquinho. Eu tô sem áudio, né? Não, você está com áudio, Sheila, a gente está Tô te com ouvindo. áudio? Ah, então tá Tá. bom. Não, é porque eu também acabei tirando aqui. Agora sim. Vamos comentando, né, Tiago, essas doenças que são principais, que mais acometem as pessoas. A insônia, obviamente, quando a gente não consegue dormir, o estresse, ele pode gerar, justamente pela ansiedade, ele pode gerar um prejuízo na hora do adormecimento. Então, você não consegue dormir, fica tempo demais, né, agitado, vai dormir de madrugada, logo em seguida já está na hora de acordar. Então, veja que isso é um prejuízo muito grande, porque na hora do adormecimento são liberados hormônios que regulam e eles fazem como se fosse uma faxina no cérebro, que é a melatonina, e isso é muito importante porque de dia a melatonina se transforma em serotonina, que causa bem-estar, alegria. E a insônia, então, ela sendo afetada, ela afeta, né, muitas áreas do corpo. A depressão já é uma consequência um pouco mais intensa daquele estresse que não diminuiu de jeito nenhum, né? E aí eu fico pensando aqui nessas imagens, né, como está relacionado um excesso de tarefas e uma mulher que tem jornada tripla muitas vezes, ela realmente ela acaba não conseguindo dar atenção direito, né? Não dá aquela atenção de qualidade para todas as tarefas que ela assume. E aí é claro, né, que o desgaste, essa ansiedade constante, né, vai gerar uma queda de hormônios no cérebro, causando, por exemplo, depressão, transtorno de ansiedade generalizada, entre outras condições, como a gente está falando aqui, que são predisponentes do espírito. Se o espírito já traz consigo essas condições, então aí fica muito mais agravado quando ele não faz o gerenciamento do estresse. Doenças de pele, você vai me interrompendo, tá, Tiago? Querendo trazer alguma contribuição aqui por essas doenças? Porque eu estou com o slide, eu acabo... Tá, deixa eu só falar um comentário importante. A insônia, amigos, é um sinal clínico muito importante do estresse, tá? É um dos principais. E normalmente está associado àquela famosa a ruminação mental, né? E que o indivíduo fica lá, às vezes, né? Ele fica revisitando cenas, revisitando episódios, revisitando circunstâncias em torno da qual ele não consegue encontrar um caminho. E por excelência, nós estamos falando, na verdade, o quê? De uma inabilidade da alma psicológica de capaz de representar e dar significado e sentido para aquelas ocorrências estressoras pelas quais ela passou, né?
Então, todos esses, né, esses principais doenças que a Sheila está trazendo, elas, na verdade, mostram também o quê? Como que a energia psíquica, né, ela não consegue expressão psicológica do ponto de vista de representação, de simbolização, de compreensão, e ela escoa para algum lugar. E Uhum. escoa também para o corpo, de forma em adoecimentos como esse, né? Como a insônia, o bruxismo, a tensão muscular, elas caminham mais ou menos juntas, né? A prisão de ventre também. Então a gente pode ver que uma acarreta a outra, né, Tiago? É consequência realmente. Você passa dias e dias sem dormir, daqui a pouco a tua tensão muscular está sobrecarregando as costas, e aí, para tentar fazer uma compensação dessa ruminação que você falou, vem o bruxismo, né? Ou seja, né, a gente acaba entrando nesse círculo de doenças, né, e que vai levar aonde? Vai levar a situações bem mais graves. Prisão de ventre, então, para algumas pessoas, o intestino é bem sensível, é chamado segundo cérebro, mas para algumas pessoas acaba sendo um dos primeiros sinais do excesso de estresse. Que mais? Problemas no coração, para quem também tem questões já predisponentes ali no coração, mas ataque cardíaco constante, ela pode fazer um desequilíbrio importante no coração. Transtornos alimentares, comer demais, comer de menos, geralmente comer demais, né? Vamos falar aqui a verdade, que a primeira coisa que a gente acaba é comendo alguma coisa, tem a ver com ruminar, tem a ver com essa coisa de fazer a tensão dos dentes. Tem gente que faz tensão acordado, assim, não necessariamente o bruxismo, que é mais noturno, mas faz uma pressão dos dentes acordado. Eu acho que tem uma pessoa aqui na sala o que é o bruxismo, ranger os dentes, isso aí, que falou antes da gente comentar, né? É chamado de bruxismo, esse ranger os dentes, mas tem gente que faz pressão aqui com os dentes e pressiona a articulação temporomandibular. A Rosilene, que é da área, né, provavelmente, tá explicando ali no chat a desordem funcional, que se quer dizer pelo ranger dos dentes. O Tiago escreveu também. Bom, o que mais que a gente pode pensar nos transtornos alimentares? São variados, tá, gente? Mas a gente pode pensar mais no excesso mesmo, no ganho de peso, quando nós estamos em excesso de estresse. O envelhecimento precoce, eu acho que o Tiago tem uma contribuição muito interessante para trazer do envelhecimento precoce, né, Tiago? Que você já tinha, a gente já tinha trabalhado. Uhum. É interessante que, atualmente, assim, vou contar para vocês uma coisa interessante, né, da minha vida profissional. Eu trabalho com famílias muito vulneráveis aqui no Brasil, né? E o que me chama a atenção é que a gente encontra mães e pais, né, de famílias que às vezes têm a idade. Hoje eu estou com 45, né? E eles parecem que têm 60, 65, 70. Então há uma forma como a vida exige dessas pessoas, né? A vida, ela colhe o suor, né? A força de trabalho dessas pessoas, em especial pessoas que trabalham, né, sob o sol ou em condições muito extremas, de muito desgaste. Elas tendem a ter o corpo a envelhecer, né? O corpo perde vitalidade mais rápido, porque é uma energia vital que está se desgastando com mais velocidade. E o corpo transparece isso. Eu lembro que uma vez marquei um atendimento com a mãe de um adolescente, e eu lembro que eu achei que era a avó, e por muito pouco me chamei de vó. Perguntei o nome dela, não é a mãe, mas ela parecia uma avó. E ela tinha 50 anos. E não parecia uma mulher muito idosa. E ela, não, aí ela conta a história dela, né? Eu vim do interior, eu trabalhava na roça, né? Eu sou analfabeta, eu ali nos 17, 18 anos vim para a cidade grande, né? Trabalhei em várias casas. Então, assim, é uma trajetória, são histórias que a gente escuta muito, muito comum, mas parece corpos muito temperados, destilados, em processos, né, que levam a essas circunstâncias. Quando a Sheila traz esse slide,
é importante que a gente pense que existe o entrelaçamento de 3 eixos que estão em constante dinamismo entre si, que estão relacionados ao estresse, né? Estamos falando de problemas físicos que aparecem, problemas psicológicos também se manifestam e problemas comportamentais. Tudo bem se eu falar, Sheila, rapidinho sobre isso? Sim, Então, assim, nós estamos falando de questões que estão separadas, elas estão entrelaçadas e se expressam na experiência humana, na experiência do indivíduo. Então, essa ideia de músculos tensos e rígidos, essa região aqui, por exemplo, algumas pessoas viram duro, né? Tenso, pesado. O bruxismo, que é esse ranger de dentes, muitas vezes involuntário à noite, dor de cabeça, que está associada ao tensionamento dessa região aqui muscular, sensação de asfixia, a questão de pele, né, que ela citou, em mulheres, menstruações mais dolorosas, alteração do ciclo menstrual, processo de vômito, cansaço, fragilidade física, né, o cansaço, esgotamento físico, tremores musculares, hipertensão, batimentos cardíacos que se aceleram, taquicardias, ganha-se peso ou se perde peso, dependendo da condição da pessoa, os suores recorrentes, problemas estomacais, náusea, reações alérgicas. Você percebe, gente, o conjunto de sinais que aparecem apenas no campo físico e no psicológico. é um Pensamento, corpo que está em guerra, né? O corpo, ele é, sente guerra, ele muitas vezes ele precisa reduzir algumas ações no corpo para que ele possa se manter, né, alerta. Então, às vezes, né, você tinha falado do distúrbio da menstruação, a menorreia. A mulher pode ficar sem menstruação por estresse. A vida sexual também é diretamente afetada, né? Não tem libido ou não mantém a ereção os homens, não consegue chegar no orgasmo, ou seja, né, a vida sexual que deveria, né, poder trazer um pouco de bem-estar para gerenciamento de estresse, para recuperação, relaxamento, também fica afetada. sim, sim, muito bem. E em comportamentos, o que que aparece, né? Muita inquietação, raiva, né? Os problemas para dormir, que é associados à insônia, né? Dorme muito pouco. E, gente, desregular o sono é uma das coisas que mais afetam psicologicamente o indivíduo, né? No sentido da cronificação desse processo, né? Mudança nos hábitos alimentares, então deixa de comer ou passa a comer muito como processo de compensação, choro, né? Às vezes pessoas passam a chorar de forma muito espontânea em momentos que as pessoas acham estranho isso. A ideia de uma agressividade que se torna, né, ali destilada pela raiva, então punhos fechados, né, um temperamento mais agressivo, né? Ela deixa, não quer, tem que fazer certas tarefas, ela não faz, acorda, não vou trabalhar hoje, né? Passa uma questão que é muito Sim. comum, bem contemporânea, que é o consumo de substâncias psicoativas, como forma de tentar manejar esses processos, né? E fuga de relacionamentos, porque já é difícil lidar com a própria condição, imagina, né, ali o estresse tomando e consumindo a vida do indivíduo, ele ainda precisar ter que estar mediando e lidando com os relacionamentos, ele passa, e aqui fuga não é tão na literalidade, pode ser a precarização dos laços afetivos nos relacionamentos, né? Uhum. Então, vejo que nós temos um conjunto, uma constelação de questões que vão se processando quando o estresse torna algo cronificado no processo existencial, né? É. E Tiago, a questão do uso de substâncias, né, álcool e outras drogas, que tem aquela coisa cultural de que a pessoa vai relaxar se ela usar um álcool, porque o álcool é depressor do sistema nervoso central, então a tendência pode ser de trazer um bem-estar. Só que todas as substâncias psicoativas, elas são estressores também do organismo, elas também exigem mais do organismo para metabolizar. Então, o que acontece é que a pessoa tem uma falsa ideia de que ela está relaxando, quando, na verdade, ela está agravando o estresse dela. Porque assim que passar o efeito da droga... Não sei, a Samira quer falar?
Ligou o microfone? Ah, tá. Quando passa o efeito da substância, então volta o estresse, as reações do estresse voltam e o efeito rebote daquele consumo. Ou seja, a pessoa às vezes usa álcool para dormir por causa da insônia e é um engodo, justamente o álcool adormece, mas em seguida, lá pelas 3, 4 horas da manhã, a pessoa já está despertando, então ela tem aquele sono superficial, ela não consegue relaxar efetivamente, não é? Deixa eu ver aqui, violência no lar, feminicídio, Ana Paula Teles fala, e o Fabrício, pessoal, cuidado com o micro... Ah, tá. Realmente, aí é consequência, né, Ana Paula, a violência no lar, feminicídio, porque justamente a pessoa está desequilibrada, ela está o álcool, né, como sendo esse que dá a falsa ideia de que ela está lidando com os problemas e, na verdade, ela não está, ela está só abafando, ela está encobrindo, então as consequências mais graves são realmente violência e outras questões, né, na direção, imagina uma pessoa num nível de estresse alto, num trânsito, e ainda com efeitos de substâncias. Mas acho importante, né, a gente já está chegando para o finalzinho aqui, falta meia hora para o nosso encerramento, a gente falar sobre aquilo que é reparador, aquilo que é importante a gente procurar relações saudáveis, né, cultivar a alma com relacionamentos saudáveis. Vamos batendo bola aqui ainda, tá, Tiago? Então, aqui, acho que vocês veem a minha setinha, eu vou apontando. Vem? Estão vendo a minha setinha aqui? Fabrício? Tiago? Estamos sim. Tá. Então, olha só, né? A alimentação equilibrada, né? Principalmente aqui no centro, a gente vê a água como sendo fundamental para que o nosso organismo possa retirar de alimentos saudáveis o que ele está precisando. Então, muita água, equilibrar essa nossa ingesta para a gente poder ter recursos para que muito do envelhecimento precoce também está relacionado com essa alimentação empobrecida, cheia de oxidantes, então que vai realmente desgastando além da conta nossa pele, rosto e tudo, como o Tiago falou, exposição ao sol sem proteção e tudo mais. É claro que isso tem a ver com a conscientização do nosso estado de saúde, né? Quanto mais a gente procurar informações a respeito, melhor nós vamos nos tratar. Só que isso é uma lei, né? A lei da conservação. Então não podemos realmente deixar passar de forma nenhuma a importância de cuidar da alimentação. Aqui a gente traz relações saudáveis, né, com atividade física, de preferência algo que mexa com o coração, ou seja, que seja aeróbico, mas também para algumas pessoas um exercício mais suave, em que ela vai fazer um trabalho mais interiorizado, como a yoga, por exemplo, ou algum exercício funcional. Isso também tem efeitos benéficos porque libera endorfinas, que são hormônios reparadores, eles são antagonistas daqueles que a gente falou, que são muito mais adrenérgicos, né? Adrenalina, noradrenalina. Então, as endorfinas, elas reequilibram o nosso corpo. Todos os dias é importante que a gente tenha algum tipo de atividade, todos os dias, mesmo que seja levar o cachorro passear, dar uma volta no quarteirão. Você movimentou, é claro que isso é pouco, mas é importante. Relacionamentos que você possa expressar o seu afeto, não vou chamar de caridade, tá, gente? Mas beneficentes, em que você lide com situações que não são do teu dia a dia. Isso vai fazer muito bem para quem está recebendo e para você mesmo. Relacionamentos afetivos, né? De todas as maneiras, você lidar com os relacionamentos saudáveis, né? Com relacionamentos que realmente vão agregar equilíbrio para a tua vida emocional. E a espiritualidade. O Tiago tem um trabalho lindíssimo relacionado à espiritualidade e à gratidão. Queria muito que ele trouxesse algumas coisas relacionadas a isso. Porém, só falando do fato de nós fazermos uma conexão com Deus, né, isso já traz bem-estar, isso já alivia esses hormônios do estresse. Né? A oração, a meditação, tem muitas pesquisas do mindfulness que fala sobre isso. Então, acho importantíssimo, né, a gente perceber como está a nossa vida espiritual também. Ô, Sheila,
Tu traz essa dimensão, né, do desenvolvimento de uma consciência nova em relação à nossa responsabilidade, certo? Mas agregado a isso, do ponto de vista dialético, vamos agregar um valor social a esse processo, a essa dinâmica, porque, por excelência, o evangelho ele é comunidade, evangelho é relação. E a Joana fala isso lá no Encontro com a Paz e a Saúde. Ela diz assim, né? Nós temos, por meio de relacionamentos fraternais e nas atitudes altruísticas, os fatores para a existência tranquila, que também não significa falta de preocupação de responsabilidade. Trata-se realmente do esforço para se agir sem estresse, sem ansiedade desgastante e sem angústia dissolvente. Aí vem uma parte interessantíssima que mostra a valorização da Joana em relação à justiça social e uma perspectiva cidadã como possibilidades para a felicidade humana. Aqui é ipsis verbis, ela fala assim: as populações que vivem do trabalho, modesto que seja, que se sentem beneficiadas pela justiça social, nas quais existe assistência educacional, médica e fraternal, ensejam mais felicidade aos seus membros. Olha essa Joana falando, porque nós temos uma dimensão do espírito com a sua jornada, mas essa jornada é compartilhada. Então, se nós formos lá no Livro dos Espíritos, eu não me recordo que a pergunta agora, peço desculpas, mas nossa casa, né, eu sou uma casa espírita aqui em Brasília que faz isso, já fez o estudo de todo o Livro dos Espíritos, e lembro que quando estudávamos sobre os processos de adoecimento no indivíduo, os espíritos falam, às vezes a culpa é da sociedade. A culpa não é do indivíduo, a culpa é da sociedade. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente pensa de como que essas condições se desdobram no indivíduo, porque elas são complexas no seu sentido de causa, no seu sentido etiológico, para que a gente não, novamente, encapsule o indivíduo e fale, não, é contigo, amigo, não é só contigo, não, é mais complexo. Há uma dimensão social, uma dimensão comunitária, uma dimensão familiar, há uma dimensão que, de fato, nos interconecta, porque a ideia do sofrimento, ela implica necessariamente a ideia de que eu sou empático, cuido do outro, porque eu sei que um dia eu precisaria que alguém cuide de mim, caso um dia eu precise. Então, quando a gente pensa, né, na expansão no tecido social, ou no tecido da polis, né, tudo aquilo que o ser humano, que as coletividades constroem para cuidar, né, sistemas educacionais, sistemas de saúde, políticas de assistência, elas são, na verdade, do ponto de vista pragmático e político, uma manifestação da solidariedade. Mas não uma solidariedade da caridade, uma solidariedade cidadã. Então, quando a gente pensa numa perspectiva de cuidado em saúde, temos que sempre levar em consideração uma dimensão coletiva, seja ela diagnóstica, seja ela prognóstica, entende? Para que a gente não peregrine apenas por um caminho de pensar apenas no indivíduo, entende? Faz sentido? Sim, sim. Então, pessoal, dúvidas, perguntas, contribuições, experiência de vocês? Quem aqui tem outras características ou práticas para recuperar o estresse? Kátia, pode falar, Kátia. Sheila, Thiago, eu acho que o Thiago acabou falando sobre isso, mas eu vou fazer novamente a pergunta. Quando nós falamos de estresse, nós estamos falando da instância unicamente do ego? Se for do ego, no nosso processo de individuação, a gente sabe que quando a gente inicia, muitas vezes a gente vai ter uma resistência do ego, vai colidir muitas vezes, né, com essa instância. Nós vamos poder falar do estresse na individuação?
E se esse estresse na individuação, ele deve ser visto da mesma forma que nós vemos o estresse com, com as questões exteriores. Pega aí, É, Tiago, tá tocando o sino aqui. Depois tá eu... bom. Vamos lá, Kátia. A gente não pode pensar na relação do estresse apenas como ego, porque a gente sabe de processos em que dimensões da alma podem ser consteladas, podem ser instigadas por processos, né, derivados de um estímulo externo. Então, às vezes, por exemplo, um chefe agressivo pode deflagrar em alguém uma imagem paterna que não foi cuidada, por exemplo. Ou uma experiência, como a Sheila narrou, né? Eu vou contar para você uma história interessante, né, sobre isso. Conheci uma pessoa que lá nos idos de, eu acho, 97, estava no cinema, era adolescente, assistindo Titanic, na cena final que o barco afunda e aparece aquele contingente de pessoas que desencarnaram sob aquela condição na cena, e chegam os primeiros barcos de resgate, ela passou por um processo sintomático de sudorese, de inquietação e de nervosismo, e aí, oportunamente, por um profissional qualificado, ela foi identificar que, na verdade, ela havia vivido aquela experiência. Ela era filha de um dos homens que tinha um pequeno barco de pesca e que chegou para socorrer, né? Fez uma regressão de memória e chegou nesse lugar. E ela experienciou na regressão toda a catarse emocional da crise de ser uma criança e ver centenas, se não milhares de pessoas mortas. Então, perceba, a nossa relação com o estresse é com a alma, porque os estratos profundos inconscientes, eles permanecem ativos. E nós não sabemos o que pode ser convocado ou chamado à luz próxima à consciência do ego para ser manejado. Então, o ego é a instância que media, é ela que coordena. Mas acredito, e aí eu posso, pelo menos assim, ó, é como eu entendo, né? É a alma que está em relação. É a alma que está em envolvimento com a circunstância, né? Então, eu acho que foi isso que tu perguntou, tinha mais alguma coisa? Ah, em relação à individuação. Sem dúvida, a individuação. Individuação, eu acho que é esse grande processo, é essa grande trajetória, né, transexistencial das múltiplas encarnações. Nós vamos somando valores, somando experiências, colhendo lágrimas, né, tirando cravos, construindo virtudes para esse projeto mais pleno. Então, acho que tem tudo a ver, né? E também lembrando como nós trouxemos reações fisiológicas, né? Então, não é só o ego que percebe, o ego é aquele que decodifica, mas o nosso corpo muitas vezes sente antes que o do ego perceber. Não é à toa que acontecem doenças psicossomáticas, e aí só então a pessoa se percebe em excesso de estresse, né? A doença psicossomática, ela aconteceu psiquicamente antes, aí vem para o corpo, aí, quando vem para o corpo, é porque o ego não percebeu, para poder ter um mecanismo de tratamento, né, de gerenciamento, aí aparece primeiro no corpo, depois se percebe, né, depois se dá uma compreensão mais dinâmica do que está acontecendo na vida da pessoa, né? O Sheila é muito bem pontuado, assim, nós percebemos que quando, e nós falamos sobre isso, tem que falar, hein? Quando é necessário o cuidado terapêutico diverso, mas o cuidado psicoterapêutico, muitas vezes as pessoas chegam com certos quadros clínicos de somatizações, né, com sinalizações, né, e que no curso do trabalho de paciente, de cada paciente, ele vai sendo capaz de acessar questões e falar sobre isso, e de repente ela se percebe, engraçado, eu não estou me vendo mais com a taquicardia que eu tinha. Porque ela está saindo de um processo de somatização para psiquificar esse processo. Ela está conseguindo representar, ela está conseguindo olhar para essas questões de uma perspectiva psicológica, que até o momento ela não estava conseguindo, ou não estava nem consciente desses processos, né? Apenas reagia, né? Temos duas perguntas aqui no chat a respeito de estresse em crianças e adolescentes que podem levar à depressão.
Sem dúvida, assim, talvez a gente precisaria até de um encontro falando sobre as dificuldades da criança e adolescente na atualidade, porque são muitas dificuldades. Parece que o tempo anterior era um pouco mais simples, né, para as crianças e adolescentes, anos anteriores, né, décadas. Mas, de qualquer maneira, como hoje nós temos bastante estímulo, bastante informação, então muitas vezes a criança não consegue lidar bem com isso. Acrescido, né, não só da internet, do excesso de tarefas na escola, mas também brigas familiares, violência familiar, como já foi dito aqui. Então, tudo isso são fatores de estresse para criança e adolescente, e nem sempre eles vão conseguir lidar. Justamente, quase sempre eles não vão conseguir lidar porque não tem o aparelho psíquico desenvolvido completamente, né? A psique, ela vai em desenvolvimento paulatino, gradativo. Tem crianças que têm uma predisposição a doenças que já traz, como a gente tem dito. Então, na presença de um fator estressante, aquelas doenças são desencadeadas muitas vezes. Existem questões psíquicas assim que são relacionadas com síndrome da ansiedade também. Deixa eu só me lembrar o nome, que é a ansiedade de separação, né? A ansiedade de separação é um estado de ansiedade que muitas vezes a criança não consegue dizer o que ela está sentindo, mas ela tem muito medo, por exemplo, sair de casa, se afastar dos pais, né? Então, isso a gente já pode começar a entender como sinal de que a criança está sofrendo um estresse. E pode estar sendo endógeno, né? Ela pode trazer de questões dela mesma. Não esquecemos que a Casa Espírita dá um apoio significativo com tratamento de passes para reestabilizar essa criança, tá? Então, acho que são fatores muito importantes, assim, a gente procurar ajuda especializada no caso de doença instalada, né, no caso da depressão, mas seja como for, ouvir, conversar, oportunizar momentos de relaxamento para essa criança. Ela não deve ficar muito tempo na frente das telas. Eu sou assim muito rígida com relação às telas em crianças muito pequenas, assim de 3, 4 anos, que ficam na frente de telas, qualquer tela, tá, gente? A gente chama hoje em dia geralmente assim a gente já fala de forma geral as telas como celular, né, televisão, computador, de um modo geral. Então, evitar, conforme a criança vai crescendo e vai tendo tarefas na tela, aí a gente vai regulando esse tempo que ela fica, mas evitar realmente, porque é um desgaste muito grande, sem contar que ela acaba indo para ambientes que não são próprios para a idade dela. Isso também é um estressor, né? Mais alguma questão que você lembra sobre isso, Tiago? Eu estava aqui pensando muito como que a cultura ela é muito forte no sentido de escrever na alma os valores, né, os códigos da sua contemporaneidade, né, do momento. Porque, se a gente for pensar, a subjetividade, de fato, ou as subjetividades de crianças em desenvolvimento e de adolescentes também estão se desenvolvendo, ela é muito particular em relação ao momento em que elas estão acontecendo. Então, não há como comparar, de fato, juventudes de agora com as juventudes do passado, tendo em vista que foram outras representações que nos moldaram, nos constituíram. Mas eu lembro que lá em Porto Alegre, Sheila, quando eu apresentei a parte da pesquisa, um dado que a OMS e alguns pesquisadores estavam muito preocupados era a incidência, né, de suicídios, que aumentaram muito, sabe? E alguns quadros clínicos, como depressão, ou quadros, síndromes associados à depressão em crianças e adolescentes, e a pergunta dos profissionais, o que está acontecendo na cultura? O que está se passando nesse processo, ou nos processos associados no momento de agora, para que estejam aparecendo, né, essas questões? O Gelson disse uma coisa muito interessante, que a gente tem que ter muito cuidado na maneira como a gente configura ou enquadra comportamentos ou enquadra indivíduos em torno de caixas herméticas que nós chamamos de diagnóstico. Porque, na verdade, o diagnóstico, conta disso o Dr. Bezerra de Menezes em uma obra espírita, diagnóstico é ponto de partida. Ele não pode ser o lugar de chegada e ponto final da história. Por quê? Porque alguns quadros clínicos hoje,
eles estão sendo diagnosticados de uma maneira muito vulgar, de uma forma muito, né, ostensiva em relação às condições em desenvolvimento em crianças e adolescentes. Então, TDAH e outros quadros como autismo, tem que ter muito cuidado para não psicopatologizar o processo do desenvolvimento, porque há um entrechoque, me parece, às vezes, E em travou, Thiago. perspectiva... Opa, Tá voltou? travado para vocês também? Não, Opa, estava travou tudo. tranquilo. Não. Não? Ah, então foi Então minha. tá. Então a gente tem Ah, que ter muito continuou? cuidado, Continuou? continuei, É. que é um momento muito complexo, mas as ferramentas estão aí, por excelência. Eu acho que educação infantil, educação de adolescentes envolve, acima de tudo, nutrição com amorosidade, nutrição de diálogo, capacidade de desenvolver dimensões afetivas mais profundas, base de segurança, base de vínculos. E isso é um desafio, porque nós não sabemos, né, que espírito é esse que desembarca, né, na família. Mas, do ponto de vista da terapêutica ou das possibilidades pedagógicas, nós temos os instrumentos aí, é um desafio. Mas eu vejo pelos adolescentes que eu acompanho que há um sentimento de inundados, inundados de imagens, inundados de informação, inundados de pseudos vínculos e uma fruição muito superficial de significação da vida. Então, movimentos exasperadores de quererem, 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 e não conseguem essa conexão verdadeira. E, infelizmente, muito forte por essa dimensão hoje muito técnica, tecnológica e virtual. Então, assim, o desafio é imenso, eu acho que valeria um encontro sobre isso, material vasto existe, mas a gente não pode esquecer, são almas em desenvolvimento, precisam de orientação, precisam de cuidado, e que a gente tem que ter à disposição para, de alguma forma, adentrar esse mundo, né? Quando eu comecei a atender, só para contar para vocês uma experiência, comecei a atender adolescentes transexuais, para mim não foi um problema, mas eu sei que para alguns colegas foram. Porque a maneira como você constrói a sua identidade profissional, ou como você compreende quem é o outro, você pode ter estranhamento, ou você pode ter acolhimento. Então, reconhecer as limitações que a gente pode ter no campo técnico, interventivo, dialógico, isso envolve também uma forma de a gente conseguir abranger as transformações por quais passa a cultura, e que não é a nossa cultura. A cultura que nos formou não é a cultura de agora, mas a cultura é plástica. E essa plasticidade, ela envolve o movimento de sermos capazes, sermos flexíveis, porque Jesus sempre foi flexível. Jesus sempre acolheu todo mundo. Jesus não qualificava ninguém, não excluía ninguém. Então, nós temos uma representação, né, de um movimento junto à coletividade, de nós com o outro, que envolve essa dimensão de cuidarmos, de ouvirmos, de escutarmos. Então, vale um encontro sobre a parte de infância e juventude. É um momento muito particular. Eu vejo uma grande vulnerabilidade nessas populações, em especial na adolescência, mas que faz parte dos desafios da vida. E a gente precisa ver como cuidar disso, como ouvir isso, como a gente se implica nesses processos para compreender a complexidade desses processos, né? Então, valeria um encontro, né, Sheila? Acho que tem com a Adriana, né, Fabrício? Acho que a Sim. Adriana vai falar sobre doenças na infância, né? Uhum. Só dando conta aqui a Ana Mello fala de ressignificar os pensamentos, né, como uma boa estratégia. Sem dúvida, né, o processo de autoconhecimento, ele passa pela ressignificação de pensamentos, sentimentos, postura de vida, conduta, e aí, consequentemente, você tem uma resposta positiva, né, à forma de lidar com o estresse. A Lídia fala de que o estresse não causa doenças. Acho que a gente falou aqui, né, Lídia, que não é o estresse cotidiano, não é o estresse agudo ali, não é, na verdade, é a cronificação do estresse. Aquele estresse que não foi gerenciado ao longo dos dias da vida da pessoa, é que vai causando um desgaste tão grande no organismo, e isso vai desencadeando
conforme até a vulnerabilidade de cada um, né? Tem gente que tem, por exemplo, uma vulnerabilidade no estômago, tem essa tendência a engolir, entre aspas, sapos, né? Ela fica engolindo situações sem digerir, e aí aquilo pode, pelo estresse, que aquilo vai ser, na verdade, assim, pelo desgaste, pela ansiedade, pela forma como ela recebe aquilo que ela está engolindo, metaforicamente, né? Numa imagem, ela pode desencadear, por exemplo, uma úlcera, né? Nesse sentido que a gente quis trazer aquelas doenças que são mais comuns, né? Que a gente observa mais. Que você mesmo confirma aqui, né? Nas clínicas de psicossomática, a própria psicossomática, né? São essas doenças que acometem muito o nível de estresse alto. As ites, né? Como se chama? As inflamações, todas aquelas que acabam com it, elas necessariamente são essas consequências aqui. Alguém também trouxe a questão do corpo, né, falando, então tá lá para cima. A oração e a meditação ajuda muito. Não, sem dúvida, né? Como a gente colocou ali, dentro daqueles fatores, né, naquelas imagens que são recaptadores de energia, sem dúvida a oração e a meditação faz parte do nosso reequilíbrio, não é? Mais alguma Sheila, questão, pessoal? Oi? eu tava relendo o Psicologia da Gratidão, né, da Joana, e tem um trechinho dele, é um trechinho pequeno, eu queria ler porque ele fala muito sobre a maneira como a gente se relaciona com a vida e a ideia do para quê. A gente está Uhum. ali numa situação de crise, uma situação difícil, a gente se vê testado, a gente se percebe em circunstâncias difíceis de manejar emocionalmente, psicologicamente, reconhecendo as nossas limitações, mas é sempre, eu acho que uma ideia de impulsionar o que está acontecendo, para quê? Por que estou passando por isso? Há um sentido que eu não enxergo ainda. E a Joana fala assim, quer ver? Deixa eu recuperar aqui o trechinho. Ela fala assim: recompondo o corpo emocional mediante a superação dos traumas, dos medos, da culpa, da ansiedade possível. Traça novos mapas delineadores dos processos de desenvolvimento, expressando-se em harmonia e bem-estar, à medida que são alcançados os patamares elevados onde se encontram a sua destinação. Dessa maneira, são vencidos os estresses, as desarmonias vibratórias, a facilidade e facilitada a comunicação equilibrada de todas as células, com as suas memórias ativas, facultando a harmônica homeostase. Esse esforço faculta consciência ao ego sobre a sua responsabilidade de superar a sombra e vincular-se ao self em ação dinâmica, portadora de edificações significativas. Tal conduta favorece o indivíduo com a alegria de viver, auxiliando a liberação do estresse e evitando que tombe na neurastenia ou na depressão. Vocês percebam que nós estamos falando de um processo, não é uma fórmula, né? Quando a gente cita, né, fazer uma yoga, uma meditação, atividade física, uma boa leitura, cultivar boas relações, não permitir que, às vezes, a circunstância estressora ou a vivência estressora tome a alma no sentido de deixar que a gente invista a nossa energia em outras relações mais saudáveis. Então, vejam que é um processo que ele pode ser demorado, mas a gente tem uma meta. Existe um caminho de realização. Para alguns é mais difícil, para alguns pode ser nessa existência um pouco mais tranquilo, mas está todo mundo caminhando num processo que é de autorrealização. Então a Joana fala, vai ter estresse? Vai. Vai ter sacrifício? Vai. Vai ter dor? Vai. Vai ter traição? Vai. Vai ter abandono? Vai. Então, assim, é a vida. É a vida. Então, não tem como Planeta fugir. de provas e É, expiações. não tem como Não tem fugir. como. Entende? Não tem. A gente pode fugir, mas Não, tem. como Jonas, a gente foge, mas a só tempo a gente tem que voltar. A gente Não, volta. exatamente. A gente pode até fugir, mas uma hora vai voltar. Então, enfrenta agora, né? Melhor. Gente, nós estamos chegando ao finalzinho, né, Fabrício? Acho que nós E conseguimos abarcar uma grande
soma de ideias aqui que vale a pena o pessoal continuar refletindo, né? Estão querendo saber qual é o capítulo, Tiago? Quer falar, Fabrício? Agora me pegou, não estou lembrado agora. Não, eu só ia... Depois a gente manda ali para o Tiago, para o Fabrício, o Tiago, e ele compartilha, né? Depois você pega lá, põe no grupo, pode ser? Sim. Então, eu ia falar se você, Sheila ou Thiago, vocês querem fazer alguma consideração final antes da gente fazer a prece de encerramento? Acho que está tranquilo, foi especial, né? A gente pensou, apresentou algumas ideias, a gente tem tanto a pensar sobre isso, tendo em vista a condição existencial do planeta. A gente não pode almejar uma condição que ainda não é ideal no campo de vista individual, no campo relacional, no campo coletivo. Ainda tem muitas arestas a serem aparadas, tem muita dor ainda no mundo. E acho que por meio da dor, é por meio da diversidade, que a gente encontra um caminho de unidade, né? Então, muito bom. Gratidão, Então tá Thiago. bem. Sheila, então você quer fazer, você pode fazer a nossa Posso prece. fazer? Uhum.